Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos à nossa live de hoje, né? Eu sou a Bruna Rebelo, da Cake Lover, né? Professora online especializada em bolos espatulados com Buttercream. E eu sou o Fernando, o Fê. Da Cake Lover também. Boa, vamos já com dúvida. Bru, posso colocar gema no lugar da manteiga? Não! A gema, ela é um tipo de gordura, só que ela também é um espessante. Então, ela vai me trazer outra característica que não pode ser substituída pela manteiga, tá? Amor, a Karina tá perguntando, Bruna, quando você vendia marmita fit e fazia bolo, você tinha um perfil para cada negócio? Sim, tinha um perfil para cada negócio, porque senão os assuntos se divergiam demais, né? Exato. Era tipo, marmita fit, bolo cheio de açúcar, não, né? Não combinava. Não dava match. Não dava match, então era um perfil para cada negócio. É diferente de você ter um negócio e ter a sua vida pessoal, por exemplo. Aí... Eu poderia, por exemplo, aqui na Cake Lover, eu poderia ter transformado a Cake Lover no meu perfil pessoal junto com o meu profissional, né? Dar uma mesclada aí. Só que na época que eu não tinha muito seguidor, né? Eu acabei abrindo o perfil do AP82B, que era um perfil só para falar de decoração do nosso apartamento. E aí eu acabei transformando, é claro, né, que depois da proporção que a Cake Lover tomou, eu não consegui mais manter o perfil de decoração porque dava muito trabalho. Aí eu acabei transformando esse perfil de decoração no meu perfil pessoal, virou Bruna Rebelo, né? E as pessoas já estão acostumadas com isso. Aqui no perfil da Cake Lover, não é um perfil para falar, né, sei lá, de maquiagem, de uma poltrona nova. Não é esse tipo de perfil. Então eu tenho esse público muito bem separado já. Mais para vocês que... Mas para vocês que estão começando, né? é melhor um lugar só, tá? Dá menos trabalho. Pensa sempre, falando em marketing, assim, se você vai fazer um mix aí pessoal com profissional, pensa sempre na regrinha do 80-20. Sim. 80% profissional, mostrando aquilo que tem relevância para o seu cliente, para sua persona, e 20% pessoal, porque as pessoas gostam de buscar essa conexão também. Que é o que eu faço aqui na Cake Lover. Eu mostro, né, um tiquinho da nossa vida pessoal, mostro o barrigão, mostro alguma coisa, mostro os cachorros, falo bem pouquinho, e aí o resto é só profissional, né? A Karina tá comentando porque ela vende marmita fit hoje. E ela se apaixonou pela confeitaria, e ela tá na dúvida. Mulher do céu, isso é um caminho sem volta. Vou te falar que caminho sem volta, mas é melhor parar assim, porque os assuntos não se conversam, eles são muito divergentes. Amor, ó, a Viviane tá perguntando. Eba, consegui chegar na hora. Aquele brigadeiro de maracujá, no ponto que ficou, pode usar de recheio ou tem que acrescentar alguma coisa? Deixa eu mostrar ele, amor, peraí. Segura o pessoal aí. Tá bom, você vai pegando lá. Eu saberia ficar falando com vocês o tempo todo aqui. Se fosse... ia falar de marketing, de gerenciamento, beleza, mas... fluxo de caixa, de ficha técnica, ia falar dessas coisas. Mas o mais interessante, eu acho que é falar Gente, ó, então o ponto que eu dei no brigadeiro de maracujá ontem é um ponto de recheio firme, né? Porque a gente precisa aí de um ponto mais firme para rechear nossos bolos. Então, ó, quando eu passo a colher... Mostra nas duas, vem mais pra cá. Nossa, quando eu passo a colher... Aqui, mais pra cá, as duas. Isso. Aqui, ó. Aí. Ele é bem macio, tá vendo? Mas ele não é mole. Aqui eu não consigo mostrar assim com uma mão só. Ó, ele é um ponto de recheio. Não, guarda, a gente não almoçou ainda. Tá muito cheiroso. Queria morder. Mas, amor, a dúvida esse ponto que você mostrou é um ponto pra rechear o bolo. É um ponto pra rechear o bolo. Não é pra enrolar. Não, um ponto pra enrolar você teria que dar um pontinho um pouquinho a mais. Deixar mais tempo no fogo. Bem pouquinho. Lembra que eu cheguei ontem, o brigadeiro branco, eu cheguei no ponto de enrolar. Só que como eu tirei da panela e adicionei mais líquido, né? Eu adicionei mais o suco de maracujá, então ele dá essa leve amolecida. Tá? Para ponto de enrolar, um pouquinho a mais. Por isso que eu falei ontem que eu não ia falar de ponto de enrolar na live, eu ia falar de ponto de recheio. Porque é o que interessa aqui pra mim, né? Falar pra vocês sempre de bolo. Por que você usa leite condensado integral e não o normal?
Para mim, Júlia, o leite condensado integral era o normal, né? Para mim era isso. Eu descobri que o leite moça é porque eu só uso leite moça ou Itambé. Só uso essas duas Piracanjuba marcas. tem? Tem Piracanjuba, tem Mas várias Piracanjuba eu já vi marcas. você usando também às vezes, né? Eu usei só para fazer aquele teste que a gente fez do vídeo Tá. do YouTube. Então, eu não sabia que o Moça tinha lançado uma caixinha de semi-desnatado. Eu não fazia a menor ideia, porque quando eu vou no mercado eu vou direto na lata, porque sempre é o mesmo preço. Né? Eu nunca tinha visto essa diferença. Então, para mim, o leite condensado de leite integral era realmente o normal. Quanto mais gordura tem, melhor. Né? O leite, né, na teoria, o leite condensado desnatado ou semi-desnatado, eu acredito que ele traga o mesmo sabor, só que ele deve render um pouquinho menos, né? Porque ele tem menos gordura. Mas aí é coisa de vocês fazerem testes. Amor, ó, a Regina tá falando, revi o vídeo do bolo chiffon e fiquei na dúvida, pois não foi bicarbonato. Ahn, Bolo chiffon eu não... Gente, lembra que eu falei do bicarbonato? Que assim, não é uma regra, né? Não é uma regra ter o bicarbonato. A gente usa para algumas coisas, tá? O bolo chiffon, se eu não me engano, ele vai bem pouquinho de chocolate. Então, por isso que a gente nem coloca o bicarbonato. É que eu não lembro do balanceamento da receita agora na minha cabeça. Mas assim, é uma receita que vai bem pouquinho de chocolate em pó. Então, acabei não formulando bicarbonato por conta disso. Ó, a Aline tá falando, Bruna, você já teve uma cozinha só para trabalho ou sempre trabalhou em casa? Ela tá falando que lá já não cabe mais nada e ela tá vendo a possibilidade de alugar num lugar só para cozinhar. Já tive, sim, uma cozinha só para trabalho. Nesse ponto, Aline, o que eu falo para você é para você ir com cautela, Muita. porque na hora que você tem um local, né, que você aluga, você sempre começa o mês no negativo. Então você tem que vender primeiro para pagar o seu aluguel, os seus custos de água, luz, do novo ambiente que você vai ter. Sim. Então, se você tem segurança para suprir isso, vai fundo e é bem melhor. E você separa as coisas e tal, as contas ficam separadas. O gerenciamento, a administração do negócio é muito mais fácil. Só toma cuidado para ver realmente o ponto da necessidade, né? Por exemplo, se a pessoa está no começo, está iniciando tudo e vai só começar vendendo bolo, atendendo encomendas, eu nunca recomendo alugar de cara. Mas se você está num negócio mais maduro, aí vai fundo mesmo, porque é muito melhor. É muito melhor mesmo. Ovo caipira deixa mais amarelado? Sim. É só você abrir a gema, né, de um ovo caipira e de um ovo branco. Você vai ver ali a tonalidade da cor da gema, né, muito mais alaranjada no ovo caipira. Então, ele deixa realmente a produção um pouquinho mais amarelada. Se eu vou fazer, por exemplo, um creme de confeiteiro que vai bastante gema, né, se eu usar ovo caipira, ele é um pouco melhor porque ele tem um pouco mais, ele é um pouco mais espessante, ele é um ovo um pouco mais forte. Mas ele tem essa característica de ser mais amarelo, né? Ele é bem alaranjado, o ovo caipira. Tá. Gente, a Thaís, se colocar o maracujá em temperatura ambiente não talha, Thaís, provavelmente você não estava na live de ontem, né? O que importa pra gente não é a temperatura que o maracujá vai entrar. O maracujá, ele é uma fruta extremamente ácida. Quando eu coloco essa fruta no meu brigadeiro, independente do modo de preparo, ele vai talhar. Por isso da dica que eu dei ontem na aula, tá? Que eu dei, vou até falar a dica, né? Pode falar. Não, ó, vocês faltam nas minhas aulas e eu venho aqui dar a dica pra vocês, hein? Vamos lá ver a aula, pelo amor de Deus. Mas a dica Ontem do suco... somando, a gente teve mais de 3.000 pessoas assistindo a aula. Foi da muita hora. gente. Então, gente, a dica do suco de maracujá a gente dá o ponto do brigadeiro. Como vai entrar um líquido nesse brigadeiro e vai amolecer esse brigadeiro, eu dou o ponto no brigadeiro branco primeiro, sem o suco de maracujá, ponto de brigadeiro de enrolar mesmo. E aí eu tiro da panela, né? Tiro esse brigadeiro da panela, tiro ali da temperatura quente que a panela me traz, porque a temperatura elevada que vai talhar o meu brigadeiro com maracujá. Então eu tiro da panela, ponho no bolinho e coloco o suco de maracujá em duas partes. Pego metadinha, misturo, metadinha, misturo. E aí ele não talha, ele fica liso perfeito.
tá? Mas tem que seguir essa dica. Bruna, isso serve para qualquer fruta? Isso serve para qualquer fruta ácida. Então, limão? Limão, laranja, mexerica, esse tipo de fruta. Agora, vale a pena eu fazer um brigadeiro com suco de limão? Na minha opinião, o brigadeiro fica mais gostoso com as raspas do limão, mas pode fazer, né? Quero fazer um brigadeiro de laranja, pode colocar o suco lá no final com umas raspas de laranja. Quero fazer um brigadeiro de mexerica, igualzinho de maracujá, lá no final com as raspinhas da mexerica, tangerina, bergamota, né? Como vocês conhecem aí. Pode fazer. Isso é uma regra para frutas ácidas, né? Para ingrediente ácido demais. Bebida alcoólica também serve, né? Bebida alcoólica acaba às vezes talhando a nossa preparação. Então é legal fazer desse jeito também, tá? Dei o ponto no brigadeiro, tiro o ponto da panela, vou lá e coloco a minha bebida ácida. Sempre lembrando que você vai adicionar um líquido nesse brigadeiro, né? Então, não adianta eu dar um ponto antes, né? Um ponto mais molinho de recheio, porque eu vou adicionar esse líquido, ele vai ficar mais molinho ainda e aí vai perder o ponto do meu recheio. Eu tenho que dar o ponto de enrolar mesmo, para depois colocar o líquido. E aí, ó, fazer essa homogeneização fora da panela. Funciona bem para esse tipo de líquido. Agora, eu quero fazer um brigadeiro de banana. Banana não vai talhar o seu brigadeiro, né? Você pode até fazer uma banana caramelizada lá na panela e jogar o leite condensado em cima e dar o ponto. Banana não vai talhar o seu brigadeiro, mas tem fruta que realmente vai talhar o seu brigadeiro. Framboesa, morango, são frutas mais ácidas, né? Então, tudo isso a gente faz desse preparozinho, tá bom? A Fernanda está perguntando, Bru, sempre que uso a glucose no início da preparação, percebo que fica puxento. Será que devo colocar no final da preparação? É que a glucose, ela tem essa característica mesmo de deixar mais puxento. Por que o pessoal usa glucose? O pessoal usa glucose para esse brigadeiro não cristalizar tão rápido, né? Mas se você colocar um pouquinho mais de gordura, ao invés da glucose, você vai ter um brigadeiro mais macio e não vai ter esse risco de ficar puxento e ele também vai ter uma validade mais longa, né? Não vai ter o risco de ficar tão puxento que você fala, né? Porque você gosta um pouquinho dele. Depende do ingrediente que a gente vai usar. Não é todo brigadeiro que fica puxento. Né, o de maracujá ontem que a gente fez com chocolate branco não é um brigadeiro com características de ficar puxento. Agora, aquele recheio de brigadeiro que a gente fez com chocolate em pó, ele fica puxento. Porque quando a gente coloca chocolate em barra dentro da receita do brigadeiro, a gente vai ter uma característica mais cremosa, né? A gente não vai ter essa característica de brigadeiro puxa-puxa, tá? E aí você falou da parte de cristalizar até, para tipo armazenar o brigadeiro, para ele não cristalizar, alguma coisa assim. Não cristalizar não tem como, porque uma hora ele vai, né? Mas depois porque tem muito açúcar. Mas se a gente usar uma boa quantidade de gordura, né? Quando eu falo gordura, não precisa ser só manteiga, pode ser creme de leite. Igual nos nossos recheios, a gente usa creme de leite. Então, usem um pouco mais de quantidade, né? Não é pouca essa quantidade de creme de leite que entra, né? Então, quando a gente faz esse balanceamento, a gente tem um brigadeiro com a vida mais longa. E aí, como que eu faço? Eu posso deixar esse brigadeiro 2 dias fora da geladeira em temperatura ambiente bem fechadinho. Ou então, plástico, filme. Você pode até colocar um pouquinho de óleo em cima do brigadeiro. E aí você coloca o plástico filme, porque isso evita dele cristalizar mais rápido. E aí, geladeira ou congelador, né? Pode congelar o brigadeiro que fica chuchu beleza. Qual o tamanho máximo de um bolo para que ele não precise de canudo dentro? Olha, um bolo de 15 centímetros de altura não precisa de canudo dentro, tá? Passou disso, a gente já tem que começar a estruturar ele, né? Então, 15 centímetros de altura aí, um bolo padrão, né? Um bolo padrão Bruna, ele não precisa desse tipo de estruturação. Não importa o diâmetro, tá, gente? Às vezes vocês têm muita dúvida. Mas e se eu fizer um diâmetro de 35 centímetros? Melhor ainda, cara, um diâmetro de 35 centímetros, ele tem mais apoio do que um de 15. A base é maior. A base dele é muito maior, né? Então, ele se sustenta muito melhor. Aí que não precisa mesmo, né? Então, quanto maior, mais seguro é. Para brigadeiro de limão siciliano, é melhor usar as raspas ou a pasta?
Eu prefiro usar a raspa, tá? Ou até um pouquinho de óleo essencial. Eu acho que o sabor é mais gostoso, né? Mais natural do limão siciliano. Até o suco de limão siciliano você pode colocar lá no final, igual eu coloquei no de maracujá, tá? Vai ser ali é o mesmo balanceamento. Pode usar com o suco, com as raspas, fazendo esse processo que vai ficar uma delícia. Se você quiser um bolo lisinho, um brigadeiro lisinho sem raspa, usa o suco, usa um pouquinho de óleo essencial, se você quiser. Porque pasta de limão siciliano, assim, ela tem que ser assim, não é tão natural, né? Não parece tanto limão siciliano. Então, coisas que a gente consegue usar a fruta, é melhor usar a fruta, tá bom? Bru, eu quero fazer um brigadeiro para recheio de castanhas, por exemplo, nozes. Qual a quantidade de momento que seria bom colocar junto? A quantidade você faz o seu balanceamento aí de acordo com o que eu falei na live ontem, tá? Senão eu vou ter que só dar receita para vocês. E igual eu sempre falo aqui, receita não é meu intuito, tá bom? Eu ensino para vocês o caminho, para vocês se virarem aí sozinhos, tá? Então vê a quantidade aí que fica ideal para você. O momento pode colocar desde o início, né? Eu, quando fazia camafeu, por exemplo, já jogava as nozes moídas lá do início, tá bom? Bru, eu posso trocar o chocolate no blonde para transformar em brownie? Não, são receitas completamente diferentes, tá? Não é só uma simples substituição. Não é uma simples substituição. Eu vou tirar o chocolate meio amargo e colocar branco no brownie e vice-versa no blonde. Vai dar errado, tá? É outra receita. Ó, a Mari tá comentando aqui, ó. Eu fiz brigadeiro de framboesa na Páscoa. O pessoal falou que meu brigadeiro tava perfumado. Ficou bom demais. Nossa, uma delícia. Brigadeiro de framboesa, assim, ó, uma delícia. Pode até, gente, fazer o brigadeiro com a geleia, né? Quem tava na aula de geleias e compotas, pode pegar a geleia que a gente preparou e fazer o brigadeiro, porque você tem menos risco de talhar. E aí coloca essa geleia no final também, para nada se separar ali e não ficar estranho. Bru, você tem grupo no WhatsApp? Não, eu tenho canal no Telegram, tá? O canal do Telegram é o hashtag CakeLovers. Só entra lá que a gente coloca um monte de coisa bacana lá, tá? A gente não faz no WhatsApp porque o WhatsApp ele limita o número de pessoas. É. Só pode ser 256 pessoas por grupo. É muito pouco. Hoje a gente tem mais de 20 mil pessoas no canal do Telegram, Tá imagina. chegando quase em 30 mil pessoas. Já? Senhor. Bru, pode fazer acho que qualquer brigadeiro colocar geleia? Pode. Em vez de suco, coloca geleia caseira? Pode. Pode, Qualquer né? brigadeiro pode colocar geleia, qualquer brigadeiro pode colocar fruta, pode colocar bebida alcoólica, pode colocar qualquer tipo de chocolate, pode colocar qualquer pasta saborizante, pode colocar raspa, especiarias. Você só tem que saber ali, ó, como dar o ponto certinho. Bru, se o brigadeiro passar do ponto, posso colocar mais creme de leite, mas preciso voltar ao fogo? Precisa voltar ao fogo. Não é simplesmente só colocar creme de leite, tá? Você pode colocar o creme de leite, só que o creme de leite vai amolecer esse brigadeiro. Ele não vai dar o ponto. Então você tem que colocar creme de leite e voltar pro fogo. Tá? Sinto informar, mas o momento é esse. Dá pra salvar o brigadeiro, viu? Não vai jogar no lixo o brigadeiro que ficou duro. Leva o fogo com creme de leite que vai ficar, ó, chuchu, beleza. Dá uma derretidinha antes desse brigadeiro no micro-ondas, para ser mais fácil de você mexer na panela, né? E aí, dá o ponto lá de novo com creme de leite. Bru, será que para bolos com buttercream tem que usar cinta de contenção? Se for só para rechear com buttercream, não dá certo? Será que cai ou tranquilo? Se você quiser rechear com buttercream, é só tacar buttercream. Não precisa fazer cinta, né? Eu não curto rechear bolo com buttercream, tá? Eu acho que a umidade que a gente traz para o bolo de outros tipos de recheio é muito maior. Rechear com brigadeiro, com uma geleia, com uma ganache. Eu acho que esse conjunto no bolo para a gente comer é muito mais saboroso. O buttercream, para mim, ele é uma excelente cobertura, mas eu não gosto como recheio. Qual técnica você usa para molhar o bolo? Vou mostrar na Masterclass do Bolo Perfeito. Espero que esteja inscrita. Assista. Amor, a Michelle aqui, ó. Estou amando suas lives.
Ensinamentos que não é qualquer pessoa que se dispõe a passar adiante. Amo trabalhar e aprender sempre. Estou aprendendo muito com você. Obrigada, Michele. Obrigada. Pondo geleia não fica muito doce? Ai, gente, né? Vocês têm que fazer o balanceamento da receita de vocês para ver o que vocês querem. Né? Depende da quantidade de açúcar que tem na geleia. Eu, por exemplo, faço uma geleia que fica mais pro azedinho, né? Uma geleia de morango mais pro azedinho, uma geleia com framboesa, com limão siciliano. Então você tem que jogar o jogo, né, para balancear aí sua receita. Se você colocar uma geleia de morango cheia de açúcar, vai realmente ficar muito doce. Então tem que fazer esse balanceamento aí, tá? É normal o bolo amanteigado ficar bem pesado? Veridiana, não sei o que é bem pesado para você, mas se você comparar uma massa de bolo amanteigado com pão de ló, ele é bem pesado. Depende da comparação que você vai fazer. O bolo de massa amanteigada é um bolo mais denso, mais pesado, né? Mas em contrapartida, ele é um bolo que tem muito mais sabor, né? Muito mais sabor do que um bolo de método espumoso. É um bolo extremamente saboroso e é um bolo que aguenta o tranco, né? Então é um bolo, né, com bastante estrutura, bem estruturado. Mas para mim, massa amanteigada não existe mais gostosa que ela. Agora, é pesado? Ele é mais pesado, mas depende aí da comparação que você vai fazer. Para mim é um bolo que derrete na boca, mas se eu for colocar uma massa amanteigada com um pão de ló um do lado do outro, realmente vai ser um bolo pesado. Vamos lá. Bruna, boa tarde. Sobre o brigadeiro de café, ou uso solúvel ou coado? O que você quiser, de acordo com o que eu te ensinei ontem, né? Você pode usar os dois, tá bom? Pode tirar um cafezinho expresso e colocar? Pode tirar um cafezinho expresso e colocar, tá bom? Ou o solúvel, ele não muda nada na estrutura, então ele é mais fácil de trabalhar, né? O café solúvel, ele é muito mais prático de trabalhar. Então, para mim é bem melhor. Podemos assar duas massas guardadas na geladeira? Se couber no seu forno, claro que pode, não tem problema nenhum. Amor, aqui ó, voltou. Só para concluir a resposta para a Elaine, Tá. que a gente estava comentando é que a forma que você pede para colocar em cima, no topo, ela é válida não só para não queimar, né? Ela tem Ela outras. tem outro sentido, né? Ela tem o sentido também de quem tem problema do bolo afundar no meio, né? Às vezes quem não tem um forno tão potente não consegue assar direito no meio do bolo, né? E ela tem essa outra função, tá? Então De não deixar afundar. Mas para você que tá queimando o topo do também bolo, pode colocar. também pode colocar porque ele vai proteger o topo do seu bolo. Qual a diferença da ganache de maracujá do curso e do brigadeiro de maracujá da live de ontem? Ganache é uma coisa, brigadeiro é outra. São coisas completamente diferentes, tá? Ganache é um preparo que a gente faz aí com chocolate mais algum líquido, né? No caso, creme de leite, suco de fruta, o que for. A junção desses dois ingredientes. Com mais algumas coisas, né? A gente pode adicionar manteiga, a gente pode adicionar gelatina, a gente pode adicionar geleias, né? Pode adicionar algumas coisas na ganache. Então, a ganache, assim, dois tipos de preparo. Ou eu derreto o chocolate e coloco o creme de leite e o suco, misturo, ou eu aqueço o creme de leite fresco e jogo no meu chocolate, misturo e saborizo da maneira correta. Isso é uma ganache. Brigadeiro, leite condensado, gordura, algum tipo de chocolate na maioria das vezes e alguma coisa para saborizar. Panela, mexo até dar o ponto. Então, gente, ganache é uma coisa, brigadeiro é outra. São duas preparações completamente diferentes, tá? Não importa, mas é de maracujá. Tem um monte de coisa de maracujá, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amor, a Liliane tá falando que esqueceu, ela não anotou no momento. Qual porcentagem de cacau que você usou ontem para fazer o brigadeiro de chocolate? Ai, deixa eu levantar para pegar porque eu não lembro nunca. Tem 32%. Responde aqui que senão talvez. O chocolate branco que eu usei ontem tem 32%, né? Eu usei um chocolate branco da Calebo, que por isso, né, os chocolates mais nobres, né? Chocolate nobre e os mais nobres ainda. Eles dão essa... Ih! Voltou? Voltou. Então, os chocolates mais nobres, eles informam pra gente na embalagem exatamente quantos sólidos de cacau tem no meu chocolate. Mas pode usar qualquer chocolate branco para fazer o brigadeiro, tá? Lembrando assim que quanto mais gordura e menos sólido de cacau tiver o seu chocolate, mais molinho vai ser o brigadeiro e você vai demorar mais um pouquinho para dar o ponto, tá?
Qual é a temperatura que o brigadeiro deve chegar para ter ponto de enrolar? 98, 99 graus, por aí. Eu não gosto, eu prefiro saber o ponto do brigadeiro na espátula ou na panela do que ficar medindo temperatura, viu, gente? Pra mim é um puta trampo, né? E aí você tem que ter um termômetro especial, tem que ter aquele infravermelho. Porque se você tiver o de palito, imagina, você tá mexendo no brigadeiro, o brigadeiro tá quase no ponto. Você põe aquele de palito, ele demora pelo menos um minuto e pouco pra te dar exatamente a temperatura que ele tá. Aí lascou-se, o brigadeiro passou do ponto, então tem que ter um infravermelho. E aí já começa a dificultar a vida, né? Se eu tenho que ter um equipamento específico para aquilo, que eu só vou usar para aquilo, né? Se eu não trabalho com outras coisas, acaba que dificulta um pouquinho. Então, né? Bru, recheio de brigadeiro normal. Se eu quiser acrescentar morangos, qual a dica para não aguar ele? Gente, o morango é o seguinte. O morango é uma fruta com água, ponto. Não tem como a gente secar 100% esse morango, né? Só se a gente desidratar esse morango ou então fazer uma geleia, porque aí vai ficar mais firme. O que a gente pode fazer é lavar bem esse morango, secar bem, tirar o cabinho, cortar, colocar numa peneira. Para cada 250 gramas de morango, eu coloco umas 20, 25 gramas de açúcar de confeiteiro, misturo, deixo lá na peneira em cima de alguma coisa dentro da geladeira, uns 45 minutos pingando, né? Ele vai escorrer um pouquinho da água desse morango pra gente usar nesse recheio. Vai ficar completamente seco? Não vai. Completamente seco só se você desidratar o morango. Mas ele já ajuda muito nesse processo. Se você fizer um ponto de um brigadeiro de uma ganache bem firminha, melhor ainda. E se você colocar esse morango direto em contato com a massa do bolo e aí sim cobrir com o recheio, né? Coloquei lá massa do bolo, calda, morango, recheio, né? O que vai absorver mais a umidade do morango é a massa e não o recheio, tá? Então, se ele começar a escorrer, ele vai escorrer dentro da massa, não vai escorrer pro recheio. Então, essa ordem é importante porque a gente consegue isolar o morango. Se eu colocar o morango em cima do brigadeiro, ele pode melar meu brigadeiro de água e aí não vai ser tão legal, né? Ele vai dar aquela escorregadinha, azedar mais rápido. Bru, se for usar chocolate em barra, coloco no final da preparação? Sim e não, tá? Sim e não. Assim, pra mim não existe uma regra, né? Pra mim não existe uma regra, porque eu coloco no início e às vezes eu coloco no final. Mas na maioria das vezes eu coloco já no início. Só que tem alguns chocolates que não são tão bons. Que aí, chocolate não aguenta a temperatura alta, né? Imagina, a gente derrete um chocolate a 45 graus, no máximo. E aí, quando ele vai para a panela do brigadeiro, ele chega a 94, 98 graus. Muito alto, né? E aí, a gordura desse chocolate, muitas vezes, ele pode se separar no brigadeiro. Então, assim, depende muito da qualidade do chocolate. Na maioria das vezes, eu faço lá do início mesmo. Mas depende muito da qualidade do chocolate. Então, veja bem aí com o que você está trabalhando para ver se dá certo. Mas se você quer ser, assim, 100% seguro mesmo, coloca no final. Né? Que aí é mais chance de não dar errado. Bru, o que são chocolates nobres? Acho que é uma pergunta muito importante de eu responder aqui, porque vocês têm muita dúvida sobre esse assunto, né? Se vocês quiserem ver um vídeo mais completo sobre isso, tem lá no meu canal do YouTube. Mas a gente tem dois tipos, né, aí no mercado: o chocolate verdadeiro e a cobertura fracionada, que é um produto sabor chocolate. Então, quando está escrito lá na embalagem, chocolate, cobertura fracionada, chocolate hidrogenado, isso não é chocolate verdadeiro, né? Quando a gente fala chocolate nobre e chocolate verdadeiro, tá? Chocolate verdadeiro é o chocolate nobre. O chocolate verdadeiro, quando você pegar a embalagem dele, o primeiro ingrediente que vai estar lá é a massa de cacau, né? Quando você for pegar uma cobertura para fracionado, o primeiro ingrediente que vai estar lá é cobertura hidrogenada, gordura hidrogenada, né? Então, por que eles fazem isso? Quando a gente derrete o chocolate nobre, a gente precisa fazer uma preparação dele para formar aquela casquinha, né? Principalmente para quem banha alguma coisa, quem trabalhar com bombom, com casca de ovo de Páscoa.
A gente precisa banhar e ele formar aquela casquinha bem linda, brilhante. Né? Então eu preciso fazer um processo que se chama de temperagem. Né? Eu elevo a temperatura desse chocolate quando eu estou derretendo, e aí depois eu faço um processo de baixar essa temperatura. Pode ser no mármore, pode ser com micril, pode ser em método de banho-maria invertido. Né? Tem vários métodos para fazer a temperagem de chocolate, mas eu preciso fazer isso para fazer casquinha. Tá? Se eu não for fazer casquinha do chocolate, brigadeiro, recheio, massa de bolo, não precisa fazer temperagem, tá? Mas quando precisa fazer casquinha, ele precisa desse processo. E eles inventaram a cobertura hidrogenada porque você derrete e usa, né? Ele já endurece na hora, Só que ele é uma cobertura sabor chocolate feito com gordura hidrogenada. Tudo que tem gordura hidrogenada, o que é? Não vai derreter na sua boca completamente, né? Vai grudar no seu céu da boca. Então, não é um produto, né, de qualidade para a gente consumir, não é gostoso. Tem muita gente que gosta, Tem né? muita gente que gosta, mas assim, ele tem essa característica, né? Aí, brigadeiro, ganache, não acho legal usar esse tipo de chocolate, tá? Esse tipo de cobertura. Porque você perde muito na qualidade. É melhor você comprar um chocolate verdadeiro de uma marca mais barata do que colocar no seu brigadeiro, na sua ganache, o que for, cobertura hidrogenada. Tá? Você vai ter outro sabor. É melhor usar um chocolate da Garoto, que é um chocolate muito gostoso, do que usar uma cobertura hidrogenada. Tá? Então, assim, escolha um chocolate verdadeiro. Aqueles que vendem no supermercado, gente, Garoto, Nestlé, tudo chocolate real. Ele tem um pouco mais de açúcar, menos sólido de cacau. Tem bem menos sólido de cacau do que um chocolate, um Cical, um Calebo da vida, um chocolate de boa qualidade. Mas ele é muito melhor do que uma cobertura hidrogenada. Tá bom? Nessa linha, amor, de chocolate nobre, quando você usa muito essa expressão, né? Chocolate nobre, chocolate nobre. Dá alguns exemplos para o pessoal. O que pode ser chocolate nobre? O que você usa? O que tem aqui no Brasil? O que o pessoal pode ter acesso aí? Gente, chocolate de verdade. Primeiro, que ele vai estar escrito na embalagem. Se está escrito só chocolate, é porque é chocolate mesmo, tá? Se tiver escrito cobertura fracionada, chocolate hidrogenado, já é a tal da cobertura com gordura hidrogenada sabor chocolate, tá bom? Aí você já vê essa diferenciação enorme. Então, marcas que a gente tem aqui no Brasil, no mercado, as mais fáceis de usar, Nestlé e Garoto, né? Mais fácil de achar em mercados normais. Quando a gente vai para os mercados de loja de confeitaria, aí a gente vai achar aí, ó, Harald, Cical, Calebo, daí várias marcas de chocolate, tá? As que eu gosto mais, eu sempre vou para a linha da Cical, que é da mesma empresa da Calebo, né? Os dois chocolates, eles são da Barry Calebo, só que um é produzido na Bélgica e o outro é produzido no Brasil, com cacau brasileiro, né? Então a Cical, ela é feita com cacau aqui do Brasil. Então é um produto que tem um custo-benefício muito bom com o produto brasileiro. Tá? E é uma delícia, né? E é uma delícia. Né? Então você tem aí um produto com um custo-benefício maravilhoso. A Cical, eles têm também o Cical Seleção, que aí é uma linha um pouco mais nobre da Cical, que aí ela vem com a porcentagem dos sólidos de cacau, vem tudo descrito lá na embalagem. E aí a gente vai para a Calebo, que a Calebo, aqui no Brasil, é um dos chocolates mais nobres que chegam para a gente trabalhar com confeitaria, que é aquele que vende no sacão ou em barra e tal. E aí, vocês escolhem com o que vocês querem trabalhar, tá? Puratos ela Puratos é marca também. Eu nunca usei chocolate nobre da Puratos, eu não sei nem se tem. Eu já usei cobertura fracionada da Puratos. Mas é uma boa marca, né, a Puratos? É uma boa marca, né? E o blend, o que é? O blend é a mistura do chocolate meio amargo com o chocolate ao leite, tá? A farinha interfere no crescimento e qualidade do bolo? Tem que ser uma farinha de boa qualidade, de preferência. Uma farinha de boa qualidade. Assim, não precisa ser... a gente na confeitaria não é tão exigente igual o pessoal da panificação, porque para a panificação eles precisam de uma farinha muito mais forte, né, do que a gente que faz bolo, por exemplo. Então, assim, mas escolha uma farinha de trigo de boa procedência, né? Vá no mercado aí que você costuma da sua cidade e vá para uma farinha legal.
Ó, eu uso sempre Dona Benta, Renata, Anaconda. Essas farinhas são farinhas muito boas, muito conhecidas no mercado. Olha a farinha, vê se ela tá bem branquinha, bem fininha, sem nenhum, né, sem nenhuma pedrinha, sem nada. E aí vai ser ok. Eu nunca olho, gente, para fazer bolo, a gente não precisa olhar quantidade de proteína, nada. Para fazer bolo a gente precisa de uma farinha simples, só que uma farinha de boa qualidade. Posso acrescentar na minha massa manteigada maisena? Pode adicionar amido de milho, né? Ela vai te deixar a sua massa um pouco mais fofinha. No nosso curso a gente tem dois tipos de massa manteigada. Uma massa manteigada vai amido de milho e a outra não. E aí isso, as diferenças mesmo, eu explico no curso pro pessoal. Mas pode colocar sim. Bru, quando eu uso leite de coco no recheio, posso usar creme de leite junto ou uso somente leite de coco? Pode juntar os dois sim, né? Pode sim, com certeza. Aí, gente, sobre marca de farinha, tudo mais, vocês avaliem aí a farinha, tá? É que vocês ficam me mandando depois um monte de marca de farinha de trigo, mas eu nunca testei todas as marcas, né? Ah, De e cada farinha de trigo. região Cada chega região tem uma diferente também, né? farinha. Assim, eu elegi as minhas farinhas preferidas e eu não fico fazendo teste de farinha, né? Eu sempre vou lá e compro a mesma. Então, Bru, meu brigadeiro de leite ninho está cristalizando. Tem alguma dica para que eu possa melhorar? Coloca mais gordura na receita, tá? Porque o leite condensado e o leite ninho em pó são dois produtos que têm muito açúcar, né? Então, quanto mais açúcar tem na receita do meu brigadeiro, mais rápido ele vai cristalizar. Então, se a gente coloca mais gordura, né, mais tempo vai ser a durabilidade desse brigadeiro. É isso, Fechou? pessoal. Até às 19, então. Um beijo para Tchau, vocês. gente. Beijo. Valeu.